Obrigada, Ide, que maravilha, né? Tá muito especial esse dia, esse congresso, o quinto congresso do Clube Neurociência, com o tema Educação e Criação de Filhos. E agora a gente vai trazer a palestra Criação dos Filhos de Pais Separados ou em Crise, com as nossas queridas palestrantes Ana Paula Gimenez e Roberta Palermo. Sejam muito bem-vindas e é com vocês. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Neil, Viviane, Idê. Eu vou me ater, hoje eu sou uma advogada familiarista, tá? Com foco no direito sistêmico e atuo num direito mais humanizado. Como minhas colegas já falaram bastante da parte jurídica, de como acontece no término de um relacionamento, então eu também vou falar como mãe, uma mãe divorciada que também viveu tudo isso na pele, né? Eu sou a mãe da Letícia, da Sofia, que atualmente uma tem 11, a outra tem 13, mas há 10 anos atrás eu me divorciei com duas bebês, uma de 10 meses e outra de 2 aninhos. E eu estava no último ano de faculdade de Direito. E eu pensei, sem trabalho, né? Naquela situação de você estar amamentando, eu pensei, como eu vou fazer para deixar as minhas filhas crescerem de uma forma saudável? Porque a gente sabe que todo casamento termina ou pelo divórcio ou pela morte de alguém. Então, só que a gente nunca está muito preparado para esse luto, para essas fases do luto. E neste momento, muitas pessoas se desequilibram e essas raivas, frustrações acabam recaindo sobre os filhos. E os filhos não têm culpa de nada, né? Só que eles se sentem culpados por é, pelo término dos pais, eles sentem falta daquele genitor que foi morar em outra casa, eles sentem medo de ficar sem algum dos genitores. Muitas vezes eles ficam em conflito, né, em relação a que lado tomar. Então, assim, eu sempre pensei, todo mundo pensa no pai, todo mundo pensa na mãe, todo mundo pensa no padrasto, todo mundo pensa na madrasta, mas e as crianças, né? E o que eu falo que eu coloquei na minha vida pessoal, o como eu ia blindar, né? Se é possível, claro que não é possível uma blindagem total, mas como eu ia deixar a vida das minhas filhas mais leve. E como advogada, eu fui procurando novos meios, estudando, fazendo formações extras, né? Que eu falo que o advogado familiarista, ele não pode só entender de lei, mas ele tem que entender das raízes do conflito familiar, o porquê aquilo está acontecendo. Muitas vezes o cliente, ele chega no teu escritório te falando uma situação X, mas na verdade ele quer Y, só que na hora da raiva, do nervoso, da tristeza, nem ele sabe direito o que ele quer. Então a gente tem que entender melhor aquela família. Por quê? Porque o casal conjugal, ele acaba. Só que o casal parental, ele continua. E essa dupla, né? Essa dupla, ela tem que continuar para o resto da vida. Por quê? Porque não existe esse pai, não existe esse filho, mas existe sim ex-mulher, ex-namorada, ex-marido. Então, os relacionamentos dos pais, tá? Não podem interferir nessa relação com os filhos, tá? E o que eu sempre falo é você proteger o máximo possível, porque essas crianças não podem se sentir desamparadas. Elas têm medo sim de perder um dos genitores, né? A família, o divórcio, ele não acaba com a família, ele só vai acabar com o relacionamento. Aquela família, ela vai continuar, só que num novo formato. Então, o que era uma família mononuclear, que todos viviam na mesma casa, agora vai ser uma família binuclear. Então, vai ter a casa do pai e a casa da mãe, né? E é uma nova realidade que precisa ser saudável também. Por quê? Porque quando os pais estão casados,
eles discordam de algumas coisas, e isso só aumenta depois da separação e do divórcio. Essas discordâncias é como se tivesse uma lente de aumento. Enquanto eles estão juntos, eles ainda têm um relacionamento, ainda têm um amor. Quando eles se separam, aí só aparece a parte ruim. Eu falo que o casamento ele é como um bordado, né? Quando você casa, é aquela parte bonita do bordado. Já virou o bordado do avesso? Vocês já viram todo aquele emaranhado? É exatamente isso que acontece na hora do divórcio. A gente só enxerga a parte ruim, né? E para fazer um bom término, para que esses filhos fiquem de uma maneira saudável, esse casal eles têm que ressignificar algumas coisas para não refletir nos seus filhos. Então, todo relacionamento começou com uma história de amor. Só que esse amor acabou adoecendo ao longo do tempo. E quando eu falo assim, quando que as pessoas procuram o advogado, o juiz? Quando o amor já chegou num grau de doença muito forte que elas não conseguiram resolver entre elas. Então elas precisam que alguém resolva o problema delas, porque elas não aguentam mais resolver sozinha, porque ninguém casa para separar, ninguém tem filhos pensando em morar longe, só que nem sempre é possível ficar juntos, tá? Os filhos, obviamente que eles preferem os pais juntos, só que o que é preferível? Dar o exemplo de um bom relacionamento divorciado ou ficar junto tendo brigas, traições, desrespeitos, mentiras, violência doméstica? Muitas vezes, né, a gente viu como na pandemia os casos de violência doméstica aumentaram. Então, assim, você tem que pesar todas essas questões, e eu falo, eu nem uso mais esse termo do melhor interesse do menor, que é o termo que está realmente na nossa Constituição, mas quando a gente usa a palavra melhor, significa algo subjetivo, que é melhor para você, nem sempre é o melhor para mim. Então, a gente tem que como eu faço doutorado em Buenos Aires, eles usam o superior interesse do menor, que é o ideal, a gente colocar os filhos acima de tudo. Por quê? A guarda, ela mudou nessa evolução, como as doutoras pontuaram, né? A gente anteriormente, para vocês terem uma ideia, no Código Civil de 16, a criança era um objeto de quem não errou. Então, ficava com a guarda dos filhos quem? Quem não foi culpado pelo divórcio, tá? Aí, se não tivesse culpados, ficava com a mãe. A nossa realidade mudou muito. Se antes, até 77, nem era possível se divorciar, a gente vivia ainda numa família patriarcal, onde o homem estava acima, a mulher e os filhos estavam abaixo, era uma família hierarquizada, o que o homem falava, os filhos e a mulher, eles eram obrigados a obedecer, né? O homem, ele saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. O principal objetivo antes de 77, antigamente, era manter o quê? Era manter os filhos naquela família para manter o patrimônio dentro daquela família. Só que a sociedade foi mudando e o direito tem que acompanhar as novas realidades que vão surgindo, né? E agora, depois de 77, a gente passou a poder ter essa possibilidade de se divorciar, o que antes não tinha. E a sociedade foi se tornando uma família mais horizontal. Hoje em dia, a família, o princípio básico da família é o afeto, tá? As relações familiares são baseadas no afeto. E a gente tem uma família horizontal. Homens e mulheres foram equiparados. Aquela mulher que só ficava em casa, ela saiu para o mercado de trabalho. Aquele homem que só era provedor, ele passou a cuidar mais dos seus filhos, tá? E essa realidade foi mudando. Conforme a realidade mudou, a guarda mudou também. Porque hoje a gente consegue enxergar um homem cuidando dos seus
dos seus filhos, trocando uma fralda, ficando sozinho com eles. Se a gente for pensar, há uns anos atrás, a gente nem conseguia imaginar essa realidade, né? A família antes, ela servia basicamente para você procriar e manter aquele patrimônio dentro da família. Então, você tinha lá, as pessoas se conheciam, elas casavam, depois que elas se relacionavam intimamente, depois que ela tinha os filhos. Hoje, a gente não precisa nem se relacionar intimamente para ter filhos. A gente não precisa nem estar juntos para ter filhos. Como é o caso da coparentalidade, de dois amigos, por exemplo, que decidem ter um filho e não tem qualquer relacionamento amoroso. Então, a família mudou muito. Se a família era os pais com os filhos, hoje a gente tem reconhecido já na nossa Constituição a união estável, a família monoparental, que é essa formada por um dos pais com seus filhos, né? Que é no caso dos pais divorciados, a gente tem o reconhecimento tanto da união estável como do casamento, das famílias homoafetivas. A gente tem as famílias anaparentais, então aquelas duas irmãs, por exemplo, que viveram a vida inteira juntas, não tiveram filhos. Será que elas não têm direito uma às coisas da outra, né? E a gente tem, principalmente com essa lei de divórcio, e é onde eu chego aqui no ponto crucial da minha fala, as famílias mosaicos, as famílias reconstituídas, porque hoje a gente pode terminar um casamento para buscar a nossa felicidade, tá? O afeto que a gente quer. Então, é os meus, os seus e os nossos. Então, são os filhos de relacionamentos anteriores que vêm para os relacionamentos atuais. E nem sempre as pessoas conseguem lidar com essa nova realidade, tá? Mas é uma realidade, tá, aumentaram muito os números de divórcio, principalmente agora na pandemia, e a gente conhece o que antigamente era um tabu, hoje a gente vê na classe dos nossos filhos a quantidade de pais separados e com famílias reconstituídas. Mas essa busca da felicidade, ela também traz, né, algumas responsabilidades, né? Os filhos, eu sempre gosto de falar que filho precisa de pai e mãe presente na vida dele, independente se a gente for ver assim, se não visitou muito, visitou, conviveu, né? Que é o termo correto da gente usar, essa palavra visita realmente já está em desuso, já tem campanha da OAB para nós próprios advogados começarem a usar o termo convivência, e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. O fato é que quando termina aquele relacionamento dos pais, quando os pais têm um novo relacionamento, é neste momento que eu falo, é neste momento que sempre dá as confusões, tá? Porque entram as terceiras pessoas. E a culpa é das terceiras pessoas? Não. A culpa é da dinâmica que acaba mudando muitas vezes, tá? Então, eu vejo muitos casais que não brigaram num primeiro momento, e aí algum dos dois começou um novo relacionamento e acaba trazendo brigas. Porque aqui em São Paulo, pelo menos, o promotor ele não homologa visitação, convivência livre, porque a gente tem que deixar o quanto mais detalhado a gente deixa o plano de parentalidade, que é o que eu chamo, é como vai ser a vida desses filhos depois do divórcio dos pais, e por isso que eu ressalto que vocês precisam procurar um advogado especialista em direito de família e sucessões. Por quê? Porque a gente sabe mais de direito. Sim, a jurisprudência de família muda toda semana, só que a gente sabe os problemas que podem dar no futuro. Eu sou procurada quando aquele casal fez com o advogado o divórcio, a separação com o advogado da família, que eu falo que é diferente, o advogado da família e o advogado de família. O advogado da família é o advogado da empresa, que as pessoas falam, divórcio é fácil, só fazer uma petição, dá tudo certo. Uma palavra muda tudo. Por isso que tem que ser o advogado de família, ou especialistas nas famílias, que vai ter esse olhar mais humano, mais sistêmico, priorizando
idealizando os filhos, né? Eu falo assim, que nem todo é assim. A gente assiste aquela série da Netflix, série não, o filme da Netflix, Histórias de um Casamento. Todo mundo se emocionou com o filme. Eu só olhei a visão jurídica de como nós, advogados, somos responsáveis, às vezes, por um litígio que poderia ser muito menor. Por isso que a gente tem que olhar a família para que aquela família siga de uma maneira saudável, tá? E o que acaba acontecendo? Muitos casos de alienação parental. O que é alienação parental? Eu escrevi um livro que chama Divorciei Agora. Ele é um livro para o leigo, ele não é um livro jurídico, e os maiores capítulos do meu livro são referentes aos filhos. Alienação parental é você programar um dos filhos para odiar o outro genitor, tá? O Brasil é o único país que tem uma lei que combate a alienação parental. Eu não estou falando da síndrome de alienação parental, que essa não é reconhecida. Estou falando de atos de alienação parental, que os pais podem cometer até inconscientemente. E eu acho que em algum grau alguém já cometeu. E a lei traz quais são esses atos que a gente não deve cometer. Então, a gente não pode falar mal do outro, a gente não pode omitir informação. Eu falo que toda alienação parental, ela começa no momento que você omite a informação, porque a criança sente que o pai ou a mãe, né, quem está sofrendo, se distanciou, mas na verdade aquele genitor nem sabe o que está acontecendo na vida dela. É você dificultar a convivência. Então, chegou o dia de pegar, inventa um programa mais legal, inventa uma desculpa, um médico, e não deixa conviver, entende? Você também tirar a autoridade parental. Então, se um fala uma coisa, vai lá e fala contrário do que o outro falou, não porque às vezes você acha que é contrário, mas só para tirar aquela fala do pai ou aquela fala da mãe, tá? Outro exemplo de ato de alienação parental é você mudar para local distante sem nenhum motivo. Então, você não tem um novo relacionamento, você não tem um trabalho, você não voltou para a cidade natal, você simplesmente quer afastar o seu filho do outro genitor. E em casos mais graves, e porque tanta gente critica a lei de alienação parental, né, que está tendo um movimento, e ontem a gente inclusive fez um congresso internacional do IBDFAN do Maranhão e da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, que eu represento aqui no Brasil, só sobre isso, que as pessoas distorcem, tá? Um dos atos de alienação parental é você fazer falsa denúncia de abuso. Então, falar que abusou sexualmente, ou, por exemplo, pais que vão no conselho tutelar e falam que a mãe não está cuidando bem. Você fazer essas falsas denúncias, eles falam que é uma lei que você pode proteger pedófilo. Só que a gente esquece que antes de ser decretada essa alienação parental, vai ter um processo criminal, aquilo lá vai ser apurado. Então, não é uma lei que merece ser revogada, porque a alienação é um dano moral, é um dano psicológico. Se a gente criminalizou a violência psicológica contra a mulher, por que a gente não vai reprovar a violência psicológica contra os nossos filhos? Na alienação parental, você programa o seu filho para odiar o outro genitor. E você faz isso muitas vezes através de falsas memórias. Você começa a contar histórias que nem aconteceram, ou começa a fazer situação até que a própria criança acredita naquilo. Andréa Calçada é uma perita do Rio há mais de 30 anos, lá do Tribunal do Rio. Ela fez uma dissertação de mestrado em que ela falou que, por exemplo, 50% das denúncias são falsas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem denúncias verdadeiras? Tem. É um crime horroroso. Para mim, eu acho que é o pior que existe. Mas a gente pode modificar uma lei de alienação parental, tá? Sem que os nossos filhos deixem de ficar protegidos, tá bom? E o que essa lei faz? Como que ela pune, né, os pais que cometem esse tipo de atrocidade? O juiz ele pode determinar a multa, ele pode determinar a inversão de guarda, ele pode determinar a guarda compartilhada quando esses pais não têm, e pode haver até a perda do poder familiar, tá? Que isso aí é um atributo
os pais para várias coisas na vida dos filhos, que é independente da guarda. Isso, casados ou separados, ambos os pais, mesmo quem tem a guarda unilateral, tem o poder familiar, que eu acho que o termo também é pesado. Teria que ser responsabilidade parental. E esse juiz pode determinar também uma terapia compulsória. Então, a gente tem uma lei que protege o psicológico dos nossos filhos para essas novas realidades, né? Quando a gente fala também de Virginia Satir, de Bert Hellinger, a gente vê que os filhos, eles têm que ser prioridade em relação aos novos relacionamentos. Quando eu falo prioridade, não é mimar os filhos e não é aceitar tudo que os filhos falam, tá? Prioridade é você não deixar de conviver, não deixar de estar junto, não deixar de educar, tá? É você participar o mais ativamente da vida desse filho. Então, é a participação, tá? É a convivência, e não criar filhos que não têm limites, né? Eu gosto de deixar claro isso, porque quando a gente usa a palavra prioridade, muitas pessoas distorcem, tá? Os relacionamentos posteriores desses pais têm que ter prioridade sobre o anterior, mas o anterior, ele precisa ser respeitado como uma relação de parentalidade e não mais como uma relação de conjugalidade. Eu sempre falo, e para terminar minha fala, para as pessoas que passam comigo, para os meus clientes, uma dica é você enxergar o pai dos seus filhos não como o seu ex-marido ou a sua ex-esposa, mas enxergar apenas depois do divórcio, da separação, como o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos. Quando você consegue, não é fácil, tá? Não estou falando que é fácil, mas quando você consegue dissociar esses papéis, vocês conseguem ter uma família mais saudável. Porque os filhos, eles não precisam dos pais juntos, mas eles necessitam sim dos pais bem e felizes, juntos ou separados, tá? Então, é aí que eu encerro a minha fala. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. E eu fico à disposição de todo mundo nas redes sociais, tudo.